Brasil é o terceiro produtor mundial de cervejas. Os ingredientes básicos de todas as cervejas são a água, o malte de cereais, o lúpulo e as leveduras. O lúpulo, conhecido por muitos como tempero da cerveja, é uma planta trepadeira. Sua inflorescência feminina é a parte utilizada na fabricação da cerveja. Ele confere à cerveja seu amargor, seu aroma e outras propriedades antioxidantes e de conservação. As inflorescências do lúpulo contêm diversas resinas, óleos essenciais, proteínas, polifenóis e ceras. Existe mais de uma centena de variedades de lúpulo. Elas são usadas de diferentes formas na indústria cervejeira, seja como extrato, flores inteiras ou pellets. Desde o século XIX, tentou-se a introdução do cultivo do lúpulo no Brasil sem sucesso. As várias tentativas de introdução dessa planta de clima frio e temperado em regiões tropicais e subtropicais do Brasil fracassaram. Esse é um dos elos faltantes na cadeia produtiva das cervejas no Brasil. Hoje, mais de 99% do lúpulo utilizado no Brasil é importado. Essa realidade começa a mudar com os avanços na seleção, multiplicação, técnicas de plantio e de manejo de muitas variedades de lúpulo, adaptadas a diferentes regiões do Brasil. Para tratar desse tema, do empreendedorismo de produtores rurais engajados na produção de lúpulo, dos avanços dos pesquisadores industriais do lúpulo, o pesquisador Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, conversa com Herman Wigman, produtor rural, engenheiro agrícola com MBA em Marketing e pós-graduação em Finanças, sócio da empresa Mudas de Lúpulo Vandenberger e membro da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E entre os produtos que dependem da agropecuária, muito consumido no Brasil, está a cerveja. O Brasil é o terceiro produtor mundial de cerveja. O que faz o aroma da cerveja, o seu sabor, o seu amargor, também lhe dá muitas propriedades, é uma plantinha pouco conhecida no Brasil, que é o lúpulo. O Brasil importa a quase totalidade do lúpulo que utiliza, mas agora começa a caminhar para ter uma produção aqui no nosso território. E sobre isso, nós vamos conversar com o Herman, que sabe tudo sobre essa planta e sobre essa aventura dentro da cerveja. Bem-vindo ao Brasil Verde, Herman. Obrigado. Herman, você está envolvido em lúpulo, né? Estou vendo até aí na sua camiseta uma inflorescência de lúpulo, né? Mas antes da gente entrar no lúpulo, na cerveja, você não nasceu assim numa cervejaria, né? Numa maltaria, não. Conta um pouco para nós a sua história, como é que você terminou aí no lúpulo? Você começou onde? Na verdade, eu sou engenheiro agrícola e comecei na minha área sempre na agropecuária. E também, durante o tempo, né, o Brasil começou a ter alguma opção de lúpulo. Ela veio, na verdade, com uma reportagem feita com um produtor de São Bento do Sapucaí e que trouxe umas mudas. E com isso despertou todo um interesse pelo lúpulo. Quando nós vimos este início da produção de lúpulo no Brasil, percebemos de que esse produto não estava registrado dentro do Ministério da Agricultura. Então, enxergamos uma oportunidade de que fizéssemos isso de uma forma oficial através de um projeto de pesquisa. E também enxergamos de que, como o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de cerveja do mundo, certamente o lúpulo deveria fazer parte disso. E com o início, em 2017, viu que se era possível produzir o lúpulo no Brasil. Então, aí por isso que nos despertou a participar disto e trazer isso de uma forma profissional.
Muito interessante. Sim. Não, pois não, continue. E começou-se isto no Sul, só que era até hoje, por que não se produzia lúpulo no Brasil? Porque era um paradigma que era impossível produzir fora da latitude de 27 a 36 do hemisfério norte, né? Principalmente a Alemanha e Estados Unidos. Então, realmente, este era o paradigma. Tanto é de que o material necessário para fazer este projeto de pesquisa pelo Ministério da Agricultura, a própria empresa alemã de cultura in vitro disse que não iria vender este material porque era inviável e ele não queria ter problemas com isso. Mas no Brasil existe um provérbio: plantando dá. E realmente, em pouco tempo, se conseguiu achar o desenvolvimento da cultura viável. Então, além de quebrar o paradigma de que não é viável e se produz até 2,5 safras por ano. Ou seja, tem muita gente que está nos assistindo, né, pelo Brasil inteiro, pessoal de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, né, pessoal lá de Manaus, ou de Machadinho do Oeste, em Rondônia. Então, vamos relembrar, quer dizer, a cerveja, ela é feita de malte, né, é feita de cereal, não é? É essencial, quer dizer, a cerveja é feita de água primeiro, né? Acho que 98% é água, mas tem o malte, o cereal, que fermenta, etc. Tem as leveduras, né, que intervêm nisso, e o lúpulo, né, essa plantinha que dá o sabor, dá o aroma, e isso o Brasil, como você disse, ele importava tudo. Também já houve muitas tentativas no passado, né? Desde a época do Império, né? Eles tentaram trazer lúpulo, plantar na região serrana do Espírito Santo, também no Rio Grande do Sul, não progrediu. Agora, a coisa agora parece que vai, não é? Fala um pouquinho para nós do lúpulo. São muitas variedades de lúpulo, não é, que tem no mundo? Sim, tem muitas variedades. Porque são muitos tipos de cerveja, né? E ela produz o amargor, né? E ela é uma das matérias-primas imprescindíveis para a produção de cerveja. Não existe cerveja sem o lúpulo. E de fato, tivemos alternativas para a produção de lúpulo no passado, mas como nós estamos fora da latitude, eu acho que não tinha a tecnologia disponível. Hoje, e o principal fator de que não era possível produzir o lúpulo no Brasil era por causa das horas-luz que ela necessita, e que são em torno de umas 16 horas. Só que hoje já temos a tecnologia com luminosidade, com iluminação, e isto é perfeitamente possível. Ou seja, no lúpulo, para quem está nos assistindo, não é a raiz que é colocada na cerveja, não são as folhas. O que é colocado para fazer a cerveja é a inflorescência, né? É uma inflorescência que ele tem, muito bonita, né? E para ele dar flor, ele precisa de dias longos, né? O que acontece no verão, em latitudes, né, como lá dos Estados Unidos, da Alemanha, dias de 14, 15, 16 horas até mais. No Brasil, varia muito pouco, é quase 12 horas, 13 horas no máximo, mas vocês enganam a planta, vamos dizer, como já fazem com muitas flores hoje em dia, não é? Prolongando artificialmente o dia, mas aí você, em todo o campo, se for um campo grande, você vai ter que iluminar todo o campo para obter floração. Quer dizer, você planta, ele cresce sem problema. O problema é obter flor, não é isso? O desafio ela é uma planta perene, então ela precisa são ciclos. E o ciclo, ela vem desde você corta o pé inteiro. Mas o que precisa realmente é a hora de luz. Você tem o período crescente até ela chegar ao topo de 6 metros, e é onde que ela começa a formar as ramas laterais. Aí você diminui o número de horas, de onde vêm os cones. E, na verdade, os cones que são o lúpulo, onde que a gente tira o lúpulo.
Esses cones são muito bonitinhos, é uma planta muito bonita, né? Nós vimos aí, as pessoas viram imagens na abertura do programa. É, isso é o que realmente vai, não é? Ou sob essa forma, ou às vezes até já em pellet, não é? Ou até de extratos, que esse lúpulo ele também tem às vezes um trabalho industrial antes de chegar na cervejaria, não é? Sim, o processo da produção do lúpulo, você, como ela é uma planta perene, ela cresce até o impressionante 30, você pode crescer 30 centímetros por dia. Então, é uma planta fantástica que em 3 a 4 meses chega no topo e chega no momento da colheita. Na colheita, você corta todo o pé e pela e tira os cones. Depois tem um processo de secagem e depois uma pelletização. A pelletização é fundamental para que as cervejarias possam extrair todos os alfácidos e todos os componentes dela dentro do processo de produção da cerveja. Agora, quando a gente vai na Áustria, na Alemanha, não é? Na Bavária ou na Bélgica, você vê uma variedade enorme de aromas e amargor nas cervejas, e o lúpulo está ligado a isso tudo, né? Vocês começaram a plantar quantas variedades? O que nós estamos plantando? Ou as cervejarias do Brasil pedem muito pouco, são muito pouco exigentes nisso, só as cervejas artesanais é que procuram lúpulos assim com qualidades diferentes. Como é que está a demanda assim por variabilidade do lúpulo? No Brasil, acho que hoje nós já temos mais de até 30 cultivares registrados. A cultura do lúpulo, ela é uma cultura bastante jovem. Nós estamos falando em 4 anos, 5 anos. Então, e até, por exemplo, dentro do hemisfério norte, se diz que você atinge o auge da produção em termos de qualidade de referência no 3º ano, 4º ano. Mas como nós estamos tirando 2 safras por ano, a gente já acredita que esse processo seja possível atingir até depois da 3ª safra, 4ª safra, então, no metade do período. Das 22 cultivares, tem inúmeras com características diferentes. Mas o que está se pesquisando, está se trabalhando no Brasil, são algumas cultivares que estão fazendo uma diferença em termos de alfácidos, em termos de características, até um fator interessante, porque elas estão dando algumas características, provavelmente, decorrentes do terroir, ou seja, aqui é um clima tropical. Então, são outros solos, são outros plantios. Então, o lúpulo de uma mesma cultivar produzida aqui no Brasil, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, certamente terá características diferentes, que é muito interessante. Mas isso, as cervejarias vão cada vez mais poder fazer produtos na medida que eles têm um produto disponível durante o ano inteiro. Então, hoje, o que se tem bastante são lotes de cervejas feitas no session VIP para alguns lançamentos. Ainda são poucos a linha de produto disponível o ano inteiro, pelo fato o início da produção. Mas um fator muito importante, lúpulo no Brasil é realidade. Nós já conseguimos ter uma produtividade nas 2 safras e a qualidade, as características do produto final são competitivas em termos comparado com o commodity importado. Então, isso é um fator fundamental para a viabilidade do produto no mercado. E em termos de produtividade, que nós já estamos chegando com as 2 safras, ela já chegou em níveis altamente viáveis econômicos, porque o preço base é estipulado por ela ser uma commodity. Então, ela 99,99% é importado. Então, esse é o referencial de preço. E para este preço, está sendo viável produzir no Brasil. Então, por isso, certamente, o lúpulo
tem um futuro brilhante dentro do mercado brasileiro. E é uma excelente oportunidade para quem quer até diversificar. E ela também cabe, como ela é um produto de alto valor agregado, ela cabe em áreas menores, em culturas, em menores propriedades, ou também grandes propriedades. Mas você não precisa de alguns 1.000 hectares para ter uma viabilidade econômica, para ter uma rentabilidade. Só para as pessoas terem algum número, assim, de uma ideia, não é? Quando você fala, assim, de a produtividade em 2 safras que vocês estão avaliando, nós estamos falando de que peso por hectare? Como é que vocês medem isso no lúpulo? Você está produzindo flor, você mede, né? Quantos quilos te daria por pé por ano. E aí nós já estamos falando em 1,5 quilo por pé por ano até 2 quilos. Então, isso é bastante significativo já está no processo de viabilidade. E dentro da primeira safra, já estamos tirando de 300 a 400 gramas, e se fala em produto seco. Então, você pode secar, você pega o produto da colheita e você tem que chegar até no de 10% de umidade. Ele no campo ele está com 70%. Então, você tem que dividir por 4 ou 5 vezes o peso para você chegar no produto que pode ir para as cervejarias. Olha, então nós vamos dizer assim, para quem está nos assistindo, né? Vocês estão ouvindo aqui o Hermann Wickmann falando de um futuro. Daqui uns anos vocês vão dizer, olha, bem que eu ouvi aquela entrevista dele, o cara falou, eu achei que era um negócio meio, será que é mesmo? Ou seja, praticamente hoje é inexistente a produção nacional, mas ele tocou naquele ponto essencial, é competitivo fazer isso. Tem preço de commodity, não é? E mesmo com os custos de produção no Brasil, etc., começando, não tem uma cadeia tão estruturada, né? Certamente depois se tornará mais eficiente, mais rentável, mas já é algo competitivo, quer dizer, algo que você vê que as pessoas podem se engajar nisso, não é? Diversificar, às vezes, a sua atividade, não é? Fazer ali 5, 6 hectares de lúpulo, uma área não muito grande, mas é possível fazer, não é? E atender demandas nessa área. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem um espaço enorme. 5, 6 hectares já é um belo projeto. Se você pensa que no Brasil até agora tínhamos 50 hectares, só que isso está crescendo exponencialmente. Devemos chegar acho que em 100 hectares. Então, realmente, e cada vez mais estão entrando também projetos maiores ou grupos de produtores de uma determinada região fazem em conjunto, fazem a produção a campo e desenvolvem um centro de beneficiamento para que se tornem competitivos em termos de quantidade que possam negociar com as cervejarias. Mas o mais importante de tudo isso, quando você tem uma cultura nova, é de que ela é viável, né? O mercado ter uma opção para o cervejeiro, para o mercado cervejeiro, de ter uma opção de um produto que não dependa da importação do dólar, da variação do dólar, de todos os aspectos, e, além disso, o frescor. Como é uma commodity, muitas vezes o produto chega 1, 2 ou 3 anos depois de colheita. E, além disso, as cervejarias precisam fazer contratos de longo prazo para ter a garantia de fornecimento. E isto poderia ser feito e estimulado por produtores individuais ou cooperativas ou grupo de produtores. Então, esta possibilidade de criar uma nova oportunidade para o nosso produtor, isso realmente é muito interessante e importante também. Veja bem, nós já percorremos aqui um caminho interessante nessa entrevista, hein? Vocês viram aí o que é o lúpulo, não é? Essa planta aí, uma espécie de uma trepadeira, assim, que cresce, sobe e tal. Depois você corta, eles estão fazendo aí 2 colheitas por ano, né? Conseguem controlar a luz, fazer ela ter inflorescências, estão tendo uma boa produtividade, estão tendo boa qualidade, tem essa vantagem do frescor, né? Um produto que rapidamente pode chegar até na cervejaria, já tem produtores até se organizando para ter pequenos centros de beneficiamento. Agora, Hermann, vamos supor que alguém está nos ouvindo e fala, eu vou querer plantar lúpulo, um produtor.
ele faz o quê? Ele procura sementes, taquinha, muda. Quem que fornece? Como é que já existe um começo assim organizado de fomento, de insumo, para você começar nisso? Eu diria o seguinte, dentro de uma cultura agronômica, o que sempre é muito importante, você ter o know-how. E aí o engajamento dos pesquisadores, dos jovens das universidades, isso é fundamental, porque eles geram conhecimento e geram também condições dessa adaptação à nossa realidade. A gente espera que rapidamente a própria Embrapa e outros projetos de pesquisa também estejam envolvidas. Porque, por exemplo, não era possível produzir soja no Cerrado e nem a uva em Petrolina. Então, certamente isso vai ajudar muito. Uma informação eu acho que é interessante é de que, por exemplo, em menos de 3 anos já tem em torno de 60, 70 projetos de pesquisa nas universidades. Então, eu acho que isso demonstra as possibilidades. Quanto à organização, a produção do lúpulo já está bem organizada. Temos o início do processo é através de uma muda, não é semente, porque semente ela tem um macho e fêmea, então seria inviável plantar. Então já tem empresas estruturadas que produzem as mudas, já tem técnicos, vários técnicos que fazem projetos, que analisam viabilidade, que tem toda a orientação técnica de como deve se produzir, como é feito o projeto. E também já tem algumas áreas, até com centro de beneficiamento, outros projetos também. Então, o lúpulo, ela já está, a velocidade de desenvolvimento da cultura de lúpulo no Brasil é um item impressionante. A velocidade é muito grande. Por isso mesmo, daqui a uns anos, o pessoal vai lembrar desse programa, vai lembrar de você aí. A tal ponto que já existe uma associação, não é, dos produtores de lúpulo, não é? Você pode falar uma palavrinha disso? Sim, eu acho que também, para que uma cultura possa ser organizada, é fundamental que você tenha uma associação que reúna todos os produtores e as pessoas envolvidas na cadeia de mecanização, de industrialização e estimule estas pessoas a compartilhar conhecimentos, porque é uma cultura nova, não tem concorrência, tem ganha-ganha. E quanto mais a gente conseguir fazer esta estímulo às pessoas a participarem e compartilharem conhecimentos, as rodas é inventada uma vez só, a próxima já vai para outra roda. Então, isso se torna em uma bola de neve, essa velocidade. E tanto é de que fomos sócios fundadores da associação e hoje eu tenho, nesse estágio, nós achamos que poderemos até contribuir e assumimos a presidência até da Prolúpulo para realmente tentar fazer esse trabalho de integração e de somar conhecimentos e transmitir isto para quem tenha interesse em participar dessa belíssima produção e perspectiva. Eu acho que você colocou aí, nós estamos encerrando o nosso programa, né, ao falar dessa importância de compartilhar os conhecimentos, as experiências, isso é próprio do campo, né? Um vizinho ajuda o outro, o campo tem essa solidariedade, essa troca de informações, eu tenho certeza que isso vai avançar mesmo, é extraordinária a velocidade que está se desenvolvendo. Eu queria passar a palavra para o encerramento para você dizer as suas palavras finais, alguma coisa que faltou dizer, já te agradecendo por ter participado aqui do Brasil Verde. Eu diria o seguinte, né? Lúpulo no Brasil é a realidade. Hoje já temos a cadeia motivada para que, de fato, isso torne-se um sucesso, porque é de interesse de todos. Então, e o que eu acho que é mais importante dentro desse contexto é realmente compartilhar esses conhecimentos e para que a gente sustente e realmente torne ela uma cultura sólida,
consistente e coerente, e de tal forma que a gente possa oferecer para o mercado um produto confiante durante o ano inteiro e com terroir brasileiro. E quem sabe, seremos um grande exportador no futuro, porque estamos em um clima diferente do que o resto do mercado. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação, acho que é um programa esclarecedor, para mim muita novidade, todo mundo acho que aprendeu muito, né? E vamos apostar nisso, né? Melhorando aí a nossa cerveja de cada dia. Agradeço a atenção de todos e convido vocês a estarem de novo conosco aqui na semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!